Olá, eu sou a Tânia Novaes, nascida em São Tomé e Príncipe, moro atualmente em Mariana, para onde vim a fim de cursar jornalismo na UFOP. A convite do pessoal do projeto Extensão Áfricas em Trânsito, peço atenção para o episódio de hoje do Espia e Espaia, que é a parte da série especial Escritoras Africanas de Língua Portuguesa. Nesse primeiro episódio da série, o professor Bernardo Amorim, que também é coordenador do projeto, vai falar um pouco sobre a escritora Odete Semedo. Espia e Espaia, o podcast de divulgação científica da UFOP. Em que língua escrever? As declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever, contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo? Falarei em crioulo. Mas que sinais deixar aos netos deste século? Deixarei o recado num pergaminho, nesta língua lusa que mal entendo, e ao longo dos séculos, no caminho da vida, os netos e herdeiros saberão quem fomos. Olá, saudações a quem agora nos ouve. Eu sou Bernardo Amorim. Você acabou de ouvir a leitura de trechos do poema Em que Língua Escrever, que abre o primeiro livro de Odete Semedo, uma das mais importantes escritoras da Guiné-Bissau. É sobre ela que falaremos hoje. Maria Odete da Costa Soares Semedo, ou simplesmente Odete Semedo, nasceu na cidade de Bissau, capital da Guiné-Bissau, em 1959. O seu primeiro livro é também o primeiro livro de poemas publicado por uma mulher nesse país da África Ocidental. Entre o Ser e o Amar foi editado em 1996. No Brasil foram publicados o seu segundo volume de poesia, No Fundo do Canto, em 2007, e um recorte de sua tese de doutorado, com o título Guiné-Bissau, História, Culturas, Sociedade e Literatura. Mas a relação da autora com o nosso país é forte. O doutorado, terminado em 2010, ela fez em Belo Horizonte, na PUC Minas. Tem muitos e bons amigos por aqui. Além de poeta e estudiosa da cultura e da literatura de seu país, Odete Semedo é muitas outras coisas. Só para dar alguns exemplos, foi ministra de Estado por 3 vezes e deputada da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. É investigadora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa e foi reitora da Universidade Amílcar Cabral. Em sua atividade como militante, destacam-se ações relacionadas ao empoderamento feminino. A este respeito, vale a pena ouvir um pouco da fala da própria escritora. Eu costumo dizer que na Guiné-Bissau nós somos todas negras. O nosso problema é a ascensão às esferas de decisão. Estar ali, onde as leis são elaboradas, onde as leis são avaliadas, onde as leis são votadas. Estar nos lugares dos desembargadores, estar nos lugares dos procuradores gerais, estar nos lugares de reitores de universidade, de presidentes de institutos. Estar ali, mesmo não sendo presidente, mas estar na direção, para poder fazer ouvir a sua voz. Porque quem vai levar a política pública em favor da mulher é a mulher. No campo da literatura, Odete Semedo é também prosadora. Tem 2 livros de contos publicados, Soneá, Histórias e Passadas que Ouvi Contar 1, e Gênia, Histórias e Passadas que Ouvi Contar 2, ambos lançados em 2000 em Bissau. Neles, como nos seus poemas, uma marca forte é a da oralidade, que aproxima a escrita de culturas tradicionais guineenses. Na nota de introdução ao primeiro dos seus 2 volumes de prosa, Semedo diz algo interessante a esse respeito. Citamos a autora. Os contos aqui apresentados, inspirados na sua maioria nos contos tradicionais que ouvi contar, revelam sem dúvida a cultura da oralidade, a cultura do contar e cantar histórias, que corre na veia africana em geral e na guineense em particular.
Algumas características bastante relevantes da obra de Semedo podem ser vistas no livro No Fundo do Canto, escrito sobre o impacto da Guerra Civil acontecida na Guiné-Bissau entre junho de 1998 e maio de 1999. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse livro? Publicada pela primeira vez em Portugal em 2003, a obra é segmentada em partes. Na primeira delas, chamada Do Prelúdio, a voz poética fala dos prenúncios da guerra. Em um trecho do poema chamado O Prenúncio dos 333 Dias, que faz referência ao período de duração do conflito, a poeta diz: Em histórias contadas, no meio de uma lenda, entre uma passada e outra, alguém sempre se lembrava de meter uma pitada de sal sobre a mufunesa que haveria de apanhar aquela gente. A palavra mufunesa é um dos muitos termos do criol, a língua guineense, que aparecem na obra da autora. Significa má sorte, desgosto, azar, desastre, infelicidade. E No Fundo do Canto é usado para definir a própria guerra. Em outro poema do livro, a poeta se apresenta como mensageira, usando outro termo da língua local. Ela é o Cholonadur, que vai contar, segundo a própria voz poética, uma história que não é curta. É o prelúdio ou prenúncio da mufunesa, que nos termos do poema, um dia teria que cair nos ombros da gente da pequena terra. Na segunda seção do livro, chamada A História dos 333 Dias e 33 Horas, a guerra já não é mais prenunciada, é realidade vivida. No poema de nome A Nossa Rotina, a voz poética diz: E o prenúncio ganhava cada vez mais raízes para um dia parir a dita mufunesa que a história haveria de contar em muitas vozes. Quando a guerra eclode, confirmando o prenúncio, e a desgraça ou mufunesa se torna realidade, o sentimento é de espanto, desnorteio e descrença. A cidade de Bissau, personificada, não quer acreditar. A desgraça caiu sobre Bissau é o nome de um dos poemas da sessão. Quando tudo começou, Bissau não quis acreditar e ninguém podia crer, os de outros dois. É assim o espanto de Bissau. Bissau não quis acreditar que estava sendo violada, violentada, adulterada. Sentiu no seu corpo a violência do corpo estranho, do maltrato, e num grito disse: Por que tudo isso, ó Guiné? Por que tudo isso, minha gente? Por quê? Como se vê no poema, Bissau se dirige à Guiné, também personificada. É um diálogo que ganhará novas proporções na terceira parte do livro, chamada O Concílio dos Irãs. Moema Oguel, uma das mais importantes estudiosas da obra da autora, explica o que é o Irã. Segundo ela, trata-se de uma divindade, um espírito sagrado, que pode proteger ou castigar. Reunidos em torno do velho poilão, vindos de diversas partes do país, os espíritos conversam sobre a guerra. Bissau é a anfitriã. Guiné, a mais velha, mostra-se desprezada pelos próprios filhos. Em Guiné Bota a sua fala, ela afirma que o fim da guerra ainda está longe. Venho cansada de tanto vaguear, maltratada pela vida, renegada. Sou Guiné. Muitos me esconjuram. Os meus filhos desprezam-me. De mim todos riem e fogem. O mal que anuncio está feito. Nada o desfará. O fim desta desavença é ainda puro engano. Muita mentira haverá de pairar. Muita calúnia misturada, ao mesmo ar que os nossos filhos respiram. Isso é mais que uma guerra. A quarta e última parte do livro é nomeada Os Embrulhos. Nela, as imagens da guerra são bastante intensas. Fala-se em bombas, em pessoas desalojadas, em banhos de sangue. No poema Desarmonia, vemos que a guerra é causada também pelo esquecimento dos ideais da luta de libertação que levou à independência do país em 1973. Do passado, apenas uma lembrança tênue, despassado. Hoje é nunca, despresente. No poema Sem Tempo, tudo é abandonado. Esqueletos com medo da pele fogem apressadamente da carne.
corpos sem ossos, serpenteando nas estradas, deixando nacos de vida no caminho. A crítica aos poderosos se torna então contundente. Destacam-se as figuras de Matutino e de Viviano, traidores dos ideais de construção do país. Urdumunho, um ser sem cabeça, mas a quem sobra a eloquência, é o maior dos inimigos. No final do poema chamado Discurso de Urdumunho, ele mesmo diz: Caríssimos, que pretendeis de mim afinal? Ver minhas botas ou ver-me pelas costas? Daqui não saio, do meu trono ninguém me tira. Mas apesar das forças contrárias, Bissau se levanta, com a ajuda da Guiné e dos Irãs. O poema que vem depois do Discurso de Urdumunho se chama justamente Bissau levanta-se. A sua última estrofe revela a vitória sobre o inimigo. O corpo sem cabeça sucumbiu cremado. De mãos juntas, os Irãs pediram mais força e mais vigor. Invocaram todas as energias, do alto às profundezas do mar, e o chão foi abençoado. E o livro termina com esperança, com a poeta mensageira dizendo que contará a história da guerra, não deixando que ela e os motivos que a ela levaram sejam esquecidos. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, hão de se perguntar um dia: por que tudo isto? Por que a terra se fechou, olhando o próprio umbigo? Nada omitirei em nenhuma sílaba, não esconderei a verdade. Vou contar aos meninos, da minha terra, do meu chão, a história do corpo sem cabeça que sucumbiu a espumar pelos pés, por não ter cara. Minha segredo, minha camarada, minha estimado amigo, minha juventude. Bem, no episódio de hoje conhecemos um pouco da escritora Odete Semedo, um dos principais nomes da literatura da Guiné-Bissau. O livro No Fundo do Canto tem edição brasileira da editora Nandiala, de Belo Horizonte. Recomendamos a leitura. Como trilha de transição, usamos trechos da canção Balieira, da banda guineense Super Mama Jumbo. Ouvimos também o áudio de um pedaço de um vídeo retirado do portal Catarinas, em que a própria Semedo fala. Eu sou Bernardo Amorim e fiz o roteiro e a locução. Os trechos dos poemas foram lidos pela Maria Roberta, pelo Ari Barcelos. Deixo um especial agradecimento à Atneia Novaes, que aceitou o nosso convite para fazer a apresentação inicial do episódio. A edição de áudio foi feita pela Karine Costa. Se você ficou interessado em saber mais sobre esta e outras pesquisas, segue a gente. No Instagram é @espia.spaia e veja mais no nosso site entrepostodeideias.ufop.br. E não esqueça de seguir a gente também aqui no Spotify para que você não perca nenhum próximo episódio. Espiou? Agora espalha! Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede, divulgação científica na região dos Inconfidentes, realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.